Bom, pessoal, eu sei que muita gente que está aqui não viu o lançamento que a gente fez do REPAI, né, que é a Rede de Pesquisa Agronômica Independente. Então, eu queria fazer, nos primeiros 10 minutos da nossa conversa aqui, fazer uma pequena apresentação, então, do que é os objetivos, quais são os objetivos do REPAI, né? O que eu vejo é que hoje nós temos vários fatores que estão envolvidos com a produção. E cada dia que passa, nós temos aí novidades, tecnologias, e que essas tecnologias precisam ser colocadas para incorporar, então, dentro do nosso processo produtivo, o objetivo de incremento da produtividade, diminuição dos problemas, né, que possam vir a acontecer. Então, nesse intuito, né, o nosso objetivo, né, os objetivos em si, né, os objetivos gerais são da realização de trabalhos, né, que possam, então, esses trabalhos de pesquisa agronômica em rede, né, para o conhecimento de novas tecnologias e para melhor posicionamento também das tecnologias que nós temos disponíveis para alcançar esses altos tetos produtivos nas culturas produtoras de grãos. Nesse primeiro momento, a gente vai iniciar com a cultura da soja. Como eu falei, a ideia do REPAI, nesse momento, primeiro ano, é a gente fazer algo mais simples possível, simples no sentido de não rebuscar muito, tanto análises como também culturas, mas criar um primeiro pontapé, né, até para esses objetivos mais específicos, né, de troca de informações entre os participantes dessa rede, buscar sugestões de avanços tecnológicos entre os participantes, né, buscar essas soluções, submeter os trabalhos de manejo de culturas produtores de grãos, que nesse primeiro momento vai ser justamente a cultura da soja, e a gente aumentar, então, o nosso conhecimento, né, dos membros que participam para o uso em seus nichos de trabalhos. Então, todos os trabalhos que nós vamos estar realizando aqui, o objetivo é que cada um possa estar utilizando no seu dia a dia, né? Não necessariamente a gente tem a obrigação de fazer publicação desses trabalhos, não é esse o objetivo principal, mas possivelmente alguns especialistas aqui têm o interesse de pegar esses trabalhos e depois publicar, obviamente, como todos que estiverem participando do processo, como coautores desses trabalhos. Mas não é o objetivo final, não é o objetivo principal a questão de publicação, mas o objetivo é o aumento desse conhecimento e a utilização nesse dia a dia. Então, a ideia é trabalhar principalmente com três áreas de conhecimento. Na verdade, a gente poderia falar em 5 áreas do conhecimento: fisiologia e nutrição de plantas, a parte de microbiologia, e quando eu falo manejo fitossanitário, eu estou falando aqui de pragas, doenças e plantas daninhas. Então, poderíamos separar até isso para ser as 5 áreas do conhecimento, onde, inclusive, a gente tem especialistas em cada uma dessas áreas para cada uma dessas áreas. Então, nós estamos praticamente com a região de abrangência. Na verdade, ficou Brasil e Bolívia, né? Praticamente todos os estados de produção nós temos aqui algum representante, né? Praticamente todos os estados onde tem produção de soja, nós temos algum representante dentro desses 35, e temos um que é o Grupo Mônica lá na Bolívia, que também vai estar realizando trabalhos, né? No final, no Paraguai, acabamos não tendo nenhum representante até do Paraguai. Então, eu vou tirar isso aqui depois da apresentação. Então, nós temos 2 tipos de níveis de participação aqui. Um nível que eu estou colocando aqui como os especialistas, né, que são aqueles profissionais que em alguma área do conhecimento que podem estar submetendo, então, protocolos para o grupo e trocando informações, então, com toda essa rede. E o outro grupo são as consultorias, são os influenciadores, são as estações de pesquisa, né, que são profissionais que possuem essas áreas experimentais e que realizam trabalhos nas diferentes regiões, que realizam a operacionalização dos protocolos propostos e, obviamente, estão aqui junto para estar trocando essas informações com toda a rede, né? Então, qual que é a ideia, né? Qual que é a metodologia de trabalho? A ideia é o especialista montar um protocolo, submeter, então, para todo o grupo que está aqui, que inclusive é o nosso objetivo de hoje. As consultorias, os influenciadores aqui, todos que estão presentes, então, se cadastrarem dentro do REPAI, que já aconteceu esse processo, e aí
se montar, então, os grupos de trabalho em função do protocolo, né? Então, a gente fazer a discussão do protocolo entre o especialista e as consultorias que vão realizar isso aí. Então, nós vamos dar o tempo dessa semana para cada consultoria, cada influenciador, se cadastrar nos protocolos que deseja realizar, né? A gente vai fazer a apresentação hoje dos protocolos, vamos submeter a vocês, e durante a semana, cada um pode... Eu vou passar um link do Google Drive, vocês vão poder entrar dentro do arquivo para poder dizer lá naquele arquivo quais são os protocolos que vocês têm desejo de realizar, e aí a gente montar, então, essa rede, né? Então, o que é importante dentro dessa submissão dos protocolos, né? A gente não está colocando aqui que os consultores e influenciadores eles não serão obrigados a realizar os protocolos. Então, somente realizar aqueles protocolos que desejarem realizar ou que tiverem condições de estar realizando. Então, daqui a pouco a gente pode ter aqui, vamos ver depois como que vão ser as apresentações dos protocolos. Vamos dizer que a gente tenha 10 protocolos. E eu sou um dos inscritos aqui. E eu quero fazer só um protocolo que eu vi que é o que eu tenho condições de fazer, o que eu mais tive interesse, né, de estar realizando, posso fazer um só. Quero fazer os 10? Pode fazer os 10, não tem problema nenhum. Então, por que isso, né? Para a gente não criar um grupo aqui de obrigação, né? Um grupo obrigatório, que seja uma coisa obrigatória para todos. Então, para que seja realmente uma coisa mais leve, uma coisa mais tranquila, como eu falei lá no início, né? Que a gente possa realmente fazer esses trabalhos e ter essa troca de informações, né? Então, a ideia, né, nesse primeiro ano, seria que cada especialista que submeter à rede submeta no máximo 2 protocolos, né? Inclusive, eu vou trazer 2, já vou ser o primeiro, inclusive, a mostrar para vocês os 2 primeiros protocolos, né, da cultura da soja. Então, cada especialista, depois a gente vai chamando aqui os especialistas que estiverem aqui, para ir mostrando os protocolos e fazendo essa submissão. Eu vou codificando cada protocolo, eu vou pegar esse protocolo, vou jogar também lá no Google Drive, para cada um depois poder estar pegando esses protocolos para realizar, né? Bom, os especialistas já tiveram condições de submeter os protocolos, né? Então, hoje nós vamos estar justamente fazendo essa apresentação, tá? Então, pessoal, eu queria fazer primeiro essa primeira introdução, relembrando os objetivos do projeto, relembrando um pouco o objetivo da nossa rede, e principalmente essa troca de informações, que depois nós podemos fazer algumas reuniões de trabalho periódicas, né? Então, hoje, como eu falei, é o pontapé inicial. Então, eu queria submeter aqui, já começando como um dos especialistas aí, submetendo 2 trabalhos para vocês. Então, eu gostaria de mostrar para vocês. O primeiro trabalho, o primeiro ensaio que eu quero propor que fala da questão do Projeto 12, o Arquitetando Planta de Alta Produtividade. A ideia, o objetivo é a criação de um campo de soja modelo de alta produtividade, com todos os conceitos da escada da alta produtividade na cultura da soja para essa safra 22-23. Então, basicamente, a gente trabalhar com 2 tratamentos, um padrão da região de produção e o segundo, o Projeto 12, que junto com esse Projeto 12 aqui, a ideia é a gente ter parcelão de 50 por 50, com análise de solo desse parcelão, e nós realizarmos uma discussão de manejo. Inclusive, lá no Google Drive, eu vou colocar à disposição, eu vou colocar uma planilha de informações, né, da área, para, a partir dessas informações, nós definirmos o que é o Projeto 12 nessa área proposta. Então, a ideia é trabalhar com alto teto produtivo, desde a questão de solo. Então, eu só vou pedir que essa área seja uma área já equilibrada, sob o ponto de vista químico do solo, né, que tenha aí cálcio de 45% a 55%, que tenha 13 a 18% de magnésio, 3 a 5% de potássio, 0 de alumínio, fósforo pelo menos médio, enxofre pelo menos médio, né?
que dê condições para a gente produzir. Esses seriam os critérios mínimos para essa área, com o objetivo daí de criar uma rede aí de áreas de alto teto produtivo. Eu não quero ter essa pretensão, pessoal. Para quem me conhece sabe que eu não tenho essas pretensões assim, mas seria a gente montar algo superior ao que é o SESB. O SESB é para áreas comerciais, mas a ideia nossa é a gente olhar qual é o teto produtivo que nós temos em cada uma dessas regiões, em função, né, dos conceitos, como eu coloco ali, da escada, dessa troca de informações, né? E aqui eu estou colocando avaliações muito básicas para a gente fazer, por isso que eu pedi até para os especialistas, para quando fizerem o protocolo, fazerem muito simples no sentido de que não tenha nada muito rebuscado, né? Então, nós tirarmos fotos dessas áreas, ver o número de axilas por planta, número de vagens, peso de 1.000 grãos e produtividade. Claro que com repetições, pelo menos aqui 10 repetições de avaliação, pelo menos de produtividade, para a gente ter a análise estatística. A ideia é fazer análise estatística e depois nós vamos fazer uma análise em conjunto dessas avaliações todas, né? Então, esse aqui, para mim, é o primeiro protocolo que eu quero submeter para o grupo, né? Falando justamente desse nosso projeto 12, o nosso teto produtivo. Então, nós temos áreas aí de comparação e criar dentro dessas informações dessa rede. O segundo protocolo que eu gostaria de submeter ao grupo é um trabalho com micronutriente cobre. Tá? O que eu tenho visto ultimamente? A gente tem visto que o cobre tem sido um elemento que, em algumas situações, ele tem sido um elemento faltante. Eu tenho um padrão, ultimamente, de que se eu tivesse acima de 1 miligrama por decímetro cúbico de cobre no solo, estaria bom. Mas eu tenho visto em várias situações análise de solo mostrando deficiência de cobre, mesmo com algumas áreas tendo acima de 1 miligrama. Então, a ideia, inclusive, aqui na rede, eu tenho comentado até dentro dos nossos grupos que a gente trabalhou muito outros micronutrientes, como é o caso do boro, molibdênio, manganês, zinco, e eu acho que chegou a hora da gente estudar um pouquinho mais o cobre nessa circunstância. Então, a ideia é simplesmente a gente fazer um trabalho de doses de cobre, então, aplicados uma aplicação única na fase V4 a V6, parcelas normais aí de 4%, 3%, não vai ser problema isso, 4 repetições e fazer só uma análise de solo de micronutrientes presentes na área e fazer faltou aqui, análise foliar, avaliação de análise foliar depois lá no enchimento de grãos, né? Então, aí também é foto da área, número de axilas, vagens, peso de 1.000 grãos, produtividade e análise foliar, pode ser só de cobre, não precisa ter os outros nutrientes, não, para a gente depois fazer a correlação. Então, a ideia é, como a gente vai fazer uma rede, a gente pegar todas as informações de todos e criar uma linha de tendência sobre isso, né? Talvez, dependendo do número de locais que a gente fizer esse ano, a gente possivelmente vai fazer um segundo ano, no ano que vem, né? Pelo menos 2 anos aí para a gente ter essa correlação para ver o quanto que nós temos de resposta com a aplicação de cobre. Então, pessoal, para mim são esses 2 trabalhos que eu gostaria de submeter para o grupo. Tá? Vou colocar à disposição aí, né? Até se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, antes de eu chamar os outros especialistas que estão aqui junto, né? Se alguém tem uma pergunta, algum questionamento a respeito do tema, por favor, fiquem à vontade. Ô, Floss, vai ter um laboratório padrão para estar mandando as amostras? Vai criar uma metodologia assim? Na princípio, não. A princípio, a gente vai deixar mais próximo possível de cada um, tá? Para poder fazer isso, né? E realizar, para poder diminuir principalmente a questão de custo, né? Principalmente a questão de custo. Então, a ideia, nesse momento desses ensaios, que cada
que quem executar esses trabalhos tenha os custos, obviamente, sobre isso, e por isso a criação da rede nesse sentido, né? Então eu vou estar fazendo esse ensaio em Passo Fundo também, então eu vou ter esse custo em Passo Fundo, e depois vou dividir esses trabalhos com vocês, obviamente, por isso essa questão toda. Mas a ideia é que isso seja feito mais próximo ou no laboratório que normalmente vocês já realizam aí, tá? Ok. Mais alguém tem alguma questão que queira colocar aí, por favor? Fique à vontade. Como que vai ser a questão de análise de dados? Cada um vai fazer sua análise, vai juntar tudo e fazer junto? Como que vai ser feito isso? A ideia, Jaqueline, é a gente fazer uma planilha única dentro do Google Drive, que depois esses dados sejam colocados lá dentro e possa ser feita, então, uma análise em conjunto. Então, cada especialista vai ser responsável por fazer essa análise estatística e a verificação dessas informações, né? E depois repassar para o grupo, então, as conclusões e discussões sobre o trabalho. Então, a princípio, não precisa estar fazendo análise estatística, só os dados brutos, e aí depois a gente faz essa junção dessas informações em conjunto. Ok. Mais alguém? Bom, se não tem uma pergunta, eu vou dar andamento aqui à nossa conversa. Então, esses dois ensaios vão ficar lá no Google Drive, então depois eu vou passar o link para todos poderem acessar, analisar melhor, para tomar a decisão. Eu gostaria de chamar, nós temos aqui alguns especialistas, né? Eu gostaria de trazer alguns especialistas aqui para mostrarem os seus protocolos, né, também de sugestão aqui para o grupo. Acho que eu vou começar com a Priscila. O que tu acha, Priscila? Queres apresentar aí o teu protocolo? Eu tenho aqui, mas eu acho que é melhor você apresentando. Vou liberar até aqui a questão das apresentações. Seja bem-vinda aí, Priscila. Por favor, eu gostaria que você se apresentasse primeiro, né? E depois, por favor, fique à vontade para apresentar o protocolo. Ok. Boa noite, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na reunião. Obrigada pelo convite. Meu nome é Priscila Amaro, eu sou engenheira agrônoma também e trabalho com nematóides, né? Com nematologia desde o primeiro ano da graduação, já tem aí uns 10 anos. E contando a idade aqui, e acho sacanagem começar por vir em Gustavo, porque é um dos protocolos mais complicados. Quando o Gustavo me chamou, eu falei, será que vai ter alguém corajoso para fazer trabalho com nematóide? Ele falou que teria, vamos ver. Você tem aí o material ou você quer que eu projete aqui, Luiz? Se você quiser projetar aí, pode projetar, que daí tu consegue manejar por aí mesmo. Eu vou projetar aqui a tela mesmo a minha tela aqui, acho que fica mais fácil. Ok, só vou aumentar aqui, que eu acho que está muito pequeno. Tá dando para ver? Sim, sim, perfeitamente. Tá. Então, pessoal, qual que seria a proposta do protocolo, né? Como a área de nematologia necessita aí de um especialista, de uma pessoa que já tenha trabalhado, eu tentei fazer a proposta mais simples possível, né? No caso dos nematóides. Mas, apesar disso, a gente tem ainda algum volume aí de avaliação, né? Então,
eu me coloco à disposição, caso, né, alguma estação queira fazer esse protocolo, tirar mais dúvidas, né? Eu coloquei aqui o protocolo de uma maneira bem geral, que seria o quê? Qual seria a proposta, né? Avaliar o desempenho de nematicidas microbiológicos no campo. Então, o objetivo do trabalho seria avaliar, então, o desenvolvimento frente aos nematóides. As espécies que vão ocorrer na área, né? Então, tem que ser uma área que tenha a ocorrência do nematóide, né? Esse acho que é o ponto principal. E as principais questões como que vai ser o comportamento desse produto em relação ao fator de reprodução e principalmente nematóide por grama de raiz. Né? Esses são os dois parâmetros aí principais quando a gente fala de nematóide. Então, acho que essas duas variáveis, né, não tem como fazer um ensaio de nematóide sem ter essas duas variáveis. E daí comparar, claro, essas variáveis com a produtividade da cultura, né, com a aplicação dos produtos. Poderia ser em soja ou em milho, né? O produto biológico, nematicida microbiológico, ele é registrado para o alvo. Então, se o produto tiver registro para o nematóide de galha, ele pode ser utilizado na soja, pode ser utilizado no milho. Então, teria essa abertura aí, tanto para uma cultura como outra. Pode ser em outras culturas também, né? Eu coloquei soja e milho aqui, porque acho que é o que a maioria vai trabalhar, né? Se tiver alguma cultura diferente, também pode ser feito se tiver o alvo, né, presente. Eu coloquei aqui as principais espécies, né? Galha, que seria o gênero Meloidogene, Pratylenchus brachyurus, nematóide de lesão, e o Helicotylenchus de Istera, que é o nematóide espiralado, que é um nematóide que a gente tem encontrado aí facilmente nas áreas também de soja e milho, que seria interessante o resultado para esse nematóide também. Parcelas, né, de 2 metros por 5, 4 linhas, basicamente, pensando na soja, no milho poderia ser semelhante também. A aplicação é somente uma, porque os produtos são aplicados sempre no tratamento de sementes ou suco de plantio. Teria que ter aí, no mínimo, umas 4 repetições, né? E em relação a cultivar, poderia ser a cultivar, né, normalmente a mais utilizada na região, ou a que tem mais predominância aí para cada região. E utilizar a mesma, né, para todos os tratamentos, para conseguir ver essa diferença entre os produtos. E aqui eu coloquei os principais produtos, né, não quis colocar muitos tratamentos, mas também dá para, não sei se tem essa abertura, mas poderia também, talvez, mudar algum produto aqui, se fosse mais fácil, dependendo da região que a pessoa vai fazer, mas que todos fossem com os mesmos produtos, né, para a gente conseguir comparar as regiões. E interessante também que fosse com a mesma cultivar, acho que o resultado ficaria mais interessante ainda, né? Daí esses detalhes a gente pode ver depois. Eu coloquei aqui 2 produtos à base de fungo e um produto à base de bactéria e um outro com mistura de bactérias com fungos, né? Então, tem aqui as doses, né? Qual o produto comercial e tudo mais. E seria isso. E as variáveis, então, massa fresca da raiz, né? Que a gente avalia, é uma avaliação destrutiva. Então, essas avaliações seriam feitas sempre nas linhas laterais, né? Na quarta linha lateral ali das 4 linhas. As 2 do meio, a gente normalmente colhe para fazer estimativa de produtividade. O nematóide por grama de raiz é feito através da contagem, né? Em laboratório. E o fator de reprodução também é feito através dessa contagem aí de população final, comparado com as avaliações. Qual seria a sugestão de avaliações? Essa prévia é uma prévia obrigatória, né? Sem a prévia, a gente não consegue comparar, né? Se aumentou, se diminuiu, quanto nematóide tinha, quanto que ficou. Então, a prévia ela é obrigatória. E uma avaliação, pelo menos, né, no florescimento, se tiver condições de fazer uma terceira, daí poderia subdividir aqui, fazer uma um pouquinho mais cedo e outra um pouco mais tardia,
mas acho que uma avaliação é suficiente. Então, a avaliação prévia e mais uma avaliação daí na cultura em desenvolvimento, em florescimento. E aqui tem a descrição de como fazer a coleta, né, das raízes e tudo mais, quais são as metodologias mais utilizadas para extração, e aqui eu coloquei essa observação, né, se for possível fazer 2 avaliações das raízes, além dessa inicial, dá para mudar as datas, né, fazer mais ou menos com 40 dias e uma outra com 80 dias. E produtividade daí no final. Eu acho que é isso, né? Se o Gustavo quiser fazer algum comentário, né? E se o pessoal também quiser perguntar, eu fico à disposição. Ou sugerir, né? Alguma melhoria ou mudança também. Eu queria só comentar que eu acho que o mais importante nesse momento, né, de hoje é apresentar o protocolo, né, a princípio como você fez. Sim. E como até você colocou que existem possibilidades de algumas alterações, então a minha sugestão vai ser a seguinte: a gente vai colocar todos os protocolos no Google Drive e uma planilha de Excel para cada um indicar quais são os ensaios que vão ser realizados, que cada um queira realizar, com a data até sexta-feira dessa semana, tá? Até dia 7. Então, no dia 8, pela manhã, no sábado, eu vou pegar essa planilha de Excel e vou verificar quem, por exemplo, quem se interessou para fazer esse trabalho aqui de nematóides. E aí a gente vai fazer uma proposta de semana que vem a gente fazer uma reunião para falar especificamente sobre esse protocolo, né? Daqui a pouco a gente pode pegar uma manhã inteira e falar de todos os protocolos, mas a gente pegar daí, discutir mais detalhadamente, até para fechar o protocolo, até para que cada um possa manusear, olhar, opa, esse ensaio aqui é legal, não é? Então vai poder entrar lá no Google Drive, olhar o protocolo, e depois, semana que vem, a gente faz uma nova reunião de trabalho, até porque nós estamos em curto prazo, né, para poder realizar esses trabalhos, já estamos em outubro, obviamente. Então, a ideia é a gente, para mim, não... o que eu não quero? Eu não quero pressionar quem esteja aqui hoje, ou quem não esteja aqui hoje, ter que tomar uma decisão imediata do que fazer. Então, tem essa semana para poder olhar, observar, tomar a decisão correta. Semana que vem, a gente voltar a fazer uma nova discussão para ver esses detalhes e fechar o protocolo. A minha sugestão é que se feche, pelo menos os tratamentos sejam fechados. Eu não vejo que aqui seja uma obrigação, na minha opinião, Priscila, vou me meter no teu protocolo. Desculpa. Eu não vejo necessariamente colocar o mesmo cultivar, né? Porque daqui a pouco a gente pode ter esse protocolo no centro-oeste, no sul do Brasil, e aí nós vamos ter que estar trabalhando com cultivares diferentes só por causa dessa questão, mas os produtos seriam importantes ser os mesmos, né, para a gente poder fazer essa comparação, né? Eu não se cada um tivesse esses produtos na sua região, ficaria mais fácil para pegar, né? Se não tiver, daqui a pouco, né, Priscila, a gente pode até verificar isso com as próprias empresas, eles conseguem alguma amostra, eu acredito que acho que não vai ser problema, né? Não discutiu sobre esse tema, mas eu acho que é possível também. Mas daí eu deixaria para esses detalhes aí para uma reunião para a semana que vem. Okay. Tá? Mas se alguém tiver alguma pergunta aqui, algum comentário, por favor, fique à vontade. O Flores, boa noite. Boa noite, Marconi. Boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A gente tem sofrido bastante com nematóide, por isso que chama a atenção dos baianos. Eu imagino. Não está ali o nematóide de cisto, mas vai entrar no protocolo, para a gente é muito importante, né? Talvez colocar mais um tratamento também visando cisto, porque achar na Bahia área sem pratilhente, sem cisto, está meio difícil. Sim. De momento eu não coloquei cisto ali, né? Por talvez não ocorrer em todas as áreas, eu dei ali só alguns exemplos. Mas quando como vocês vão fazer a avaliação e essa análise, essa raiz vai ser mandada para o laboratório, normalmente a gente pode pedir, né, para que seja identificado o cisto também, contagem dos cistos, das fêmeas, cisto viável e tal. Então, se tiver ocorrência do cisto, pode fazer a avaliação para o cisto também. Como não é um experimento de casa de vegetação que a gente inocula, no campo a gente pode encontrar, né, até 4, 5, 6 espécies ocorrendo ali, às vezes em todos os tratamentos, dependendo da área, né? Em áreas maiores a gente consegue isso, então poderia ser incluído sim.
Beleza. Priscila, talvez não seria interessante padronizar a dose aí? A dose, essa é a dose padronizada da bula, dose de bula. Então, para o De nosso cada um. tratamento, para o nosso trabalho, porque tem aí de 1 a 3 quilos, é muito grande, né? A amplitude aí de dose. Ah, sim, aqui eu coloquei igual estava na bula. Nós podemos estipular um meio termo aqui para esses que têm variação, claro, para todo mundo usar a mesma quantidade. Já deixar definido uma dose específica, né? Isso, por exemplo, perfeito. 150, né? Ali 100 a 250, 175, sei lá, 150, 175. O Flávio também comentou das variedades, e aí tem uma gama, Mato Grosso, Bahia, Rio Grande, vai ser uma diferença. Usar materiais sensíveis para os nematóides, essa é a ideia? Sim, normalmente para o ensaio, quanto mais suscetível for, você vai ver Melhor. se o produto realmente vai segurar ou não, né? Mas normalmente vai multiplicar normal, né? O que a gente tem feito hoje em dia? A cultivar, eu não recomendo cultivar mais, né? Sem um tratamento, porque a resistência não é completa. Então, mesmo que tenha ali algum gene de resistência, vai multiplicar. A gente vai conseguir ver diferença, assim, com a testemunha, né? Que não vai ter produto nenhum, no caso. Ok. Mais alguém queira fazer algum comentário? Oi, boa tarde, tudo bem? Olá, André. Boa tarde. Bom, eu acho que seria interessante, seria bom se houvesse uma parceria com essas empresas e aí cada uma forneceu uma quantidade necessária para esse protocolo, né? Até porque tem a questão de embalagem, tamanho, às vezes tem dificuldade ou onera muito fazer esse protocolo. E seria interessante se houvesse esse tipo de disponibilidade por parte dessas empresas que estão participando aí dos testes, né? E eu acho que para fechar a questão da dose única, seria importante pegar um posicionamento efetivo, porque hoje você não consegue medir a intensidade muitas vezes, apesar de ter uma análise inicial de referência, ela pode estar num momento que não espelha a real situação da área, né? Na hora que a cultura estiver presente, a pressão é muito maior, né? Então, eu acredito, assim, dose, deveria até discutir, mas não a de entrada de bula. Acho que a gente tem que trabalhar com a dose que a gente acredita que seja a de melhor resultado ou expressão para cada linha de produto desse. Talvez até ter uma orientação, ter uma sugestão da própria companhia, porque a gente nota isso a campo, né? Hoje tem a bula, mas a própria companhia muitas vezes tem um posicionamento secundário que surgiu depois da bula e, de repente, acho que era importante vir deles, ainda mais se eles forem parceiros no fornecimento desses materiais, certo? Sim, eu sei que eu já consegui com uma ou duas dessas empresas, eles têm um kitzinho normalmente para o teste produtor, que é ali uma embalagem específica, né, que eles fazem bonificação, né, eles entregam para o produtor testar ali num talhão da área dele. E quando a gente precisa para fazer ensaios, normalmente eles fornecem da mesma forma, né, como se fosse um bônus. Daria para eu conversar e tentar conversar com alguns dos representantes, né, das empresas depois que a gente definir, né, quais os produtos certinho a gente vai usar, para ver se a gente consegue. Eu acho que conseguimos com facilidade, não vai ter dificuldade quanto a isso. Não, eu também me comprometo aí a também te ajudar, Priscila, nessa conversa com eles e conseguir essas amostras, né? Então, até eu me coloco com compromisso de vocês, para aqueles que tiverem interesse em fazer esse ensaio, nós vamos comprometer a buscar essas amostras, sim, né? Para não ter problema aí de se vai conseguir ou não fazer, se não ter um empecilho nessa situação, acho que não é problema. Sim. Bem tranquilo. E são produtos que hoje estão no mercado de forma comercial, não é nada de teste, né? Então você consegue. Eu vou dizer que eu concordo com o André também com essa questão da dose. Talvez até o melhor seria pegar a dose máxima de bula,
Sim. Para a gente ver realmente o quanto ele entrega, né? Uhum. Eu acho que vale a pena realmente deixar bem definido. Ok. Certo, pessoal? Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, mais nenhuma pergunta aqui, Priscila, te agradeço aí a apresentação, vamos levar adiante aí, né? Vamos Eu ver que os agradeço. corajosos, então, aí, brincando, né? É. Fazer Eu queria fazer mais uma deposições, pergunta. por Com favor. relação ao... você falou ali, Priscila, acabei não conseguindo visualizar. O Sim. tamanho desse protocolo, dessa parcela, qual que seria para cada tratamento? Eu não lembro. 2 por 5, né? Deixa eu ver aqui, só para 2 por confirmar. 5. 2 por 5. Seriam 4 linhas, né? 2 de largura e 5 de comprimento. Bom, como eu vejo um detalhe aí, tá? Vai ser complicado fazer o protocolo no sulco, porque muitas vezes as plantadeiras que a gente tem é menor de 9 linhas, vai. Eu tenho que usar a estrutura que eu tenho no meu constato. Então, são 9 linhas. Já é um tamanho significativo. Sim. E aí como você vai preparar essa cauda tão pouquinho para fazer essa injeção no sulco? Então, talvez isso é um detalhe a discutir melhor, pensar ou aumentar o tamanho da área ou pensar em tratamento de semente, talvez seria mais fácil de ter algo significativo aí. Sim, a maioria dos produtos pode serem utilizados das duas formas, tá? Acho que não teria problema quanto a isso. Só teria que ver, assim, entre as pessoas que quiserem fazer um ensaio para deixar o mais parecido possível, eu acho, né, Luiz? Eu acho que tem que, eu acho que até eu falei a sugestão, acho que o André está trazendo isso aí também. Talvez se realmente fosse o melhor fazer tudo o tratamento de semente e já colocar a dose para tratamento de semente. Eu acho que fica mais acho que facilita. fica mais fácil, porque eu acho que nem todo mundo tem equipamento para suco, né? E a questão do tamanho, né? Normalmente esse é o tamanho da parcelinha experimental, né, Luiz? Até Sim. tem aquela plantadeira de parcela, ela normalmente tem esse tamanho, né? Mas se o pessoal tiver algum equipamento diferente, dá para a gente pensar de forma diferente também. Acho que não impede em nada o tamanho da área. Eu acho que parcela acho que não é problema. Acho que se vai ser um pouquinho maior, acho que não é problema não. O Jefferson está colocando uma coisa importante aqui, né? Se for avaliar cisto, colocar os produtos específicos para cisto, né? Daí só vai ter um produto, né? Que é específico para cisto, que é o Clariva, não lembro a empresa, acho que é Bayer, se eu não me engano, ou BASF, tá? Daí Singenta, olha eu. É que eu sempre lembro o nome, o ingrediente ativo, não lembro a empresa. Mas daí teria que colocar produto específico para o cisto, se quiser avaliar o cisto, claro. Né? Claro que pode colocar os outros e ver o efeito, mas a gente sabe que não tem efeito. Não tem muito efeito. O cisto é bem diferente. Daqui a pouco nós poderíamos colocar ele também, né? E colocar com mais um tratamento e depois, claro que depois na análise vamos ter que ver se tem a presença ou não nas áreas, né? E isso vai ser uma das coisas para depois estar avaliando na análise em conjunto. Isso mesmo. Tá. O Jefferson está lembrando que tem a Pastéuria e o Launix também são dois produtos, né? Launix não conheço. A Pastéuria é o Clariva, que é a Pastéuria Nishizawa, né? Clariva é o nome do produto, nome comercial, isso. Né? Isso. O Launix eu não conheço. Vou pesquisar para ver. Então tá. Maravilha. Então, deixamos já definidos aí que semana que vem a gente volta com alguns outros detalhes aí. Eu acho que já andamos bastante. Okay. E depois nós conversamos qualquer coisa, tá, Priscila? Para a gente ver algum detalhe que precisar. Obrigada. Obrigadão. Para a gente dar encaminhamento aqui, ó, eu sei mais um que tem o protocolo pronto aqui que eu estou vendo, é o Altieres. Né? Altieres, tu queres apresentar aqui os protocolos aí e comentar? E Flávio, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí?
Sim, sim, escutando bem. Bom, na verdade, esse protocolo, né, nós temos as parcerias aí para a área de pesquisa, o pessoal da Soma, da Biodinâmica, e o FLOS propôs isso aí para a gente criar um desafio mesmo, né, para a gente criar essa discussão com a área de plantas daninhas também, e eu pensei em algo que a gente poderia fazer junto, que pudesse ajudar e contribuir no trabalho de todo mundo, né? Que é uma ideia de monitorar o que está acontecendo por região, o que nós temos nas mãos, a parte de plantas daninhas. Então, que a gente poderia contar com a ajuda de vocês para trazer essas informações e a gente discutir isso juntos. Eu criei um protocolo aqui, a função dele é essa, eu quero compartilhar com vocês aqui, que é uma ideia de mapear nessas regiões. Vocês estão vendo a minha tela Sim, compartilhada? perfeito, perfeito. Aí, agora sim. Então, a ideia disso aqui é fazer um mapeamento da resistência de plantas daninhas nas nossas diferentes regiões. Para quê? Para a gente poder discutir e criar um plano de manejo futuro em cima desses resultados que nós tivemos. Então, pensando nas principais biotecnologias que nós temos na mão hoje, glifosato, 2,4-D, dicamba, e pensando no desafio das gramíneas, eu coloquei aqui o clethodim para a gente fazer um mapeamento disso. Nas situações que vocês têm no campo, olha, aumentou muito a tolerância, eu tenho realmente plantas sobrando. Então, a ideia desse mapeamento aqui, e como eu sei que tem pessoas aí de diferentes regiões do estado aqui, diferentes regiões de agricultura, poder trazer essa informação e a gente amarrar isso aqui, até mesmo para um segundo ano, né, Flós? A gente poder desenhar propostas de manejo em cima do desafio que cada região tem. Então, o meu nome é Altieres Faria, né? Eu estou hoje como consultor pesquisador na Nutrativa Farm. Eu tenho parcerias de pesquisa aí até acho que o Joel está na página também com a Soma Field e com a Agrodinâmica no norte, na região do Parecis aqui. O Joel dá um suporte para ajudar a Soma na região sul, até mesmo para a gente desenvolver esses projetos. O FLOS também como parceiro aí na região sul, trazendo essa discussão, então sempre dando apoio para nós aí para discutir e levar informação. Então, a ideia é essa, é a gente conhecer o que a gente tem para a gente gerar informação de manejo futuro. Então, a ideia desse projeto, desse protocolo, é realmente nós temos o monitoramento, né, da evolução da resistência e das tolerâncias das plantas daninhas por região. E trazer para vocês, né, uma ação e estratégia de manejo de planta daninha tolerante e resistente, né, que vocês vão ver que vai ter as duas coisas nas áreas de vocês. E tornar a gente aqui, né, vocês como consultores, nós como consultores pesquisador, também como referência dessa recomendação de manejo de plantas daninhas. Então, a gente ser mais ativo nessa recomendação, nessa proposta de manejo. E como materiais e métodos desse projeto, né, a primeira coisa é a gente marcar essas áreas para a gente entender de onde a gente está falando. Eu deixei um questionário que vai estar na última página para vocês marcar, essa área é essa, são quantos hectares, se tiver informação de histórico de plantio, que o material foi plantado, igual muitos têm consultoria, então às vezes tem um histórico melhor dessas áreas, para a gente entender o que está acontecendo, né, identificando aí as plantas daninhas, o local, data, nome, né, no caso aí de vocês que estão fazendo os trabalhos, para a gente entender o que vocês têm na mão, e aí identificar as espécies que tem nessa área, e aí se tem a tolerância a esses herbicidas dentro do mecanismo de ação, e prever a ocorrência de dificuldade de manejo também futura, né? Nessas regiões que vocês estão fazendo trabalho. No 2,4-D, a gente está vendo que está aumentando a tolerância. Ano passado fez assim, eu vou fazer um trabalho com 2,4-D, com dicamba. E aí, pessoal, dicamba já tá vendo que tem muitas plantas tolerantes, mesmo que a biotecnologia é nova, que eu não estou tão disposto a utilizar, mas se eu precisar utilizar, o desafio vai ser grande. Eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem colocar, por exemplo, a gente quiser adicionar glufosinato de amônio também, para a gente entender por região aí do país como é que está. E a ideia, pessoal, é fazer realmente um screening, fazer um teste ali para ver como é que está, é aplicar e ver. As principais moléculas que estão presentes nas biotecnologias, identificar as tolerâncias, resistências das espécies, trazendo a visão mais ampliada do problema de plantas daninhas nos diferentes ambientes que nós estamos. E aí, ver aqui no Mato Grosso como é que está lá no Tocantins, como é que está na Bahia, para a gente realmente amarrar as pontas. O que está acontecendo hoje? Às vezes tem muitos casos de dificuldade de identificar, então, você olha, minha planta daninha é resistente, mas quando você faz uma aplicação bem feita,
ela é controlada. Então, você não, ela é tolerante, ela não é resistente. Então, para a gente criar essas estratégias de manejo mais personalizadas. E a ideia do trabalho é bem essa. Nós trabalhamos aqui com os grupos clínicos diferentes, então trabalhar com diferentes regiões, trabalhar para o Roundup original, 2,4-D, a Tectra e o Clitodin. Então, pensando aí do Enlist, no Dicamba, né, no Extend, dos graminicidas e na tecnologia RR. Nós poderemos, se vocês tiverem interesse, nós podemos adicionar também aqui o glufosinato, que vai estar presente no algodão, no milho e na soja Enlist também. Pra vocês entenderem quais são os riscos aí nas regiões que vocês estão. E a ideia o glifosato não controla mais o pé de galinha. Então, vocês vão aplicar lá dose máxima, por exemplo, do Roundup WG, 1,5 kg de dose de bula. 2 vezes a dose, 4 vezes a dose, que a gente vai ter uma crescente de doses. E com isso, a gente vai entender se realmente aquele pé de galinha de vocês, no estágio aqui, vocês veem que eu coloquei estágio, um par de folhas verdadeiras para folhas largas, um perfil para gramíneas. Bem pequenas, para a gente ver a campo se realmente está sobrando essas plantas daninhas com essas doses de herbicidas. Então, isso aqui para Roundup, isso aqui para 2,4-D, isso aqui para Tectra, isso aqui para Clitodin. E aí pode ser utilizada a formulação que vocês quiserem, desde que balizado na dose máxima de bula e respeitada aqui o perfil das plantas daninhas. Isso aqui vai dar uma informação muito, muito bacana para nós, porque nós vamos conseguir ter uma visão boa, às vezes aqui até dentro do estado do Mato Grosso, de como é que está, até para a gente criar essas estratégias de manejo e ver também, até para a gente alertar as empresas no futuro, né, que não é o caminho, às vezes, que está seguindo, né? Estou fomentando produtos à base de Clethodim para controle de gramínea. Aí você olha, não é o caminho, não é Clethodim que vai ser a resposta aqui para nossa região. Nós vamos ter que criar uma outra estratégia aqui, graminicida não é o caminho. Ou, às vezes, por exemplo, o pessoal da vassourinha de botão lá da 163, vai ver que soja em lixo, trabalhar com 2,4-D de camba, não vai ser a resposta para trabalhar com vassourinha de botão. Eu vou ter que partir para outra coisa. Então, a biotecnologia desse lado não vai ser o interessante para a região. Então, vai ser um balizador também, até para desenhar os manejos para aquela região, mas orientar também as empresas, para ver que não é o caminho, que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, e esse não é a resposta de manejo que nós temos que tomar. E as avaliações são bem simples, né? As avaliações no campo mesmo, dando nota de controle, ou contagem direta, e observar mesmo o desenvolvimento dessas plantas aí e o reconhecimento dessas espécies após a aplicação desses herbicidas em dose crescente aí, para a gente ver como é que está o estado dessas plantas do campo. Então, que as doses recomendadas é o estágio de aplicação. Então, você necessário aí, são 4 herbicidas, 3 doses, 4 repetições. Bem simples, não precisa ter nem a soja plantada, é uma observação da planta daninha mesmo, para a gente levantar essa informação, contar com a ajuda de vocês aí, para a gente criar mesmo um grupo de discussão, onde a gente possa fazer um negócio diferente, não ficar remediando, mas a gente poder prevenir, até mesmo pensando nessas novas biotecnologias que está aí com um ano de mercado praticamente, que a gente pode evitar os erros que a gente cometeu com a tecnologia RR. Então, isso é uma estratégia aí para a gente ter essas informações na mão, que é o primeiro passo. A aplicação, né? Todos os parceiros que tiver interesse, né? Aqui, pessoal, eu tinha a opção nesse projeto também de semear, só que eu acho que é interessante, às vezes, vocês ir nas áreas que a planta já está lá, instalada, e aplicar. Porque, às vezes, quando você semeia, a planta fica um pouco mais sensível, se aplica o herbicida, ela morre. Então, não é interessante, às vezes, semear nesse protocolo. Fica mais simples, pegar uma infestação que já tem na área natural e aplica em cima e mede aí esse controle, essa eficiência de controle. Identificando, né, pulverizador CO2 mesmo, coisa bem simples. E a previsão é assim que vocês tiverem condição de aplicar, de trabalhar esses trabalhos aí, de aplicar isso no campo, já podem colocar, quem tiver interesse, que quiser entender um pouquinho mais o protocolo, e a gente colocar isso no campo, e a gente já pode até gerar uma informação, às vezes, para a segunda safra, né? Eu não sei como é que está a previsão de reunião, de discussão disso, Flávio, mas às vezes a gente pode começar com uma ideia de manejo, uma discussão de manejo para a segunda safra, em função dos dados que venham desse projeto. As avaliações são bem simples, né? Identificação da espécie, controle das plantas daninhas com 7, 14, 21 e 28. Por que isso? Porque, às vezes, a planta volta, né? Então, você tem uma tolerância, ela vai rebrotar. Pensando na vassourinha de botão, quem tiver, por exemplo, na área, ela vai rebrotar.
E as fotos, né? Porque as fotos, ela ajuda muito no visual, para vocês até guardar para apresentação para os clientes de vocês mesmo, para a região que vocês estão. E com isso, as informações, tudo, vamos poder criar um mapa de calor por região e amarrando todas essas pontas aí. E acho que é o primeiro ponto, né? A gente entender o que a gente tem na mão nas diferentes regiões aí, Mato Grosso, Cerrado, e eu não sei mais as regiões que eu vi o pessoal da Bahia comentando aí, mas essa macro região agrícola do país, né? A gente tem essa informação desses mapas de calor. Aqui um formulário de coleta de aplicação bem simples, então local, o nome da fazenda, ao número da amostra, se quiser, eu quero fazer em 2 locais, para a gente entender, eu estou com a dificuldade, eu não tenho tanto problema de folha larga, o problema foi isso, entendeu? Eu vou fazer só com herbicidas graminicidas, então glifosato e cletodin. Então eu quero fazer em 2 regiões, aqui o nome da fazenda, se tiver para localizar, para não perder informação, a data, a localização dela, a área da fazenda, imaginando que tem movimentação de máquinas. Então, por exemplo, eu tenho movimentação de máquinas, que eu pulo nessa fazenda e outra. Qual que é o raio que essa máquina anda? Porque eu vou estar levando semente, eu vou estar trazendo sementes de outra fazenda para cá, então eu tenho esse risco. Se tem algum armazém na fazenda, está recebendo semente, de que material que está, criar mesmo informação de histórico, até para ajudar vocês a direcionar o entendimento do porquê que tem aquele caso de tolerância ou uma resistência. E o contato do responsável da fazenda, vocês podem colocar o nome de vocês mesmo com consultores ou como pesquisadores, e o e-mail aqui, o telefone, porque se a gente precisar tirar alguma dúvida depois sobre como é que você tá, como é que você aplicou, como é que tá, tal, a gente poder também juntar isso aí para a gente compilar essas informações e poder suplementar essa discussão aí de manejo. E o que nós vamos ganhar com isso, né? Acho que primeira coisa é informação para os produtores, né? Primeiro, não ficar aquele cego, né? Eu acho que eu estou com tolerância aqui, eu acho que eu estou com resistência. A segunda coisa é nós podemos gerar uma proposta de manejo localizada para cada região do país. Influenciar o mercado, né? As empresas, Syngenta, Bayer, BASF, o caminho é por aí. O que nós temos na mão não é o caminho é esse, nós precisamos de outra ferramenta de manejo. Os produtores, né, para eles entenderem, né, que às vezes nós temos que fazer um investimento diferente, que não dá para fazer a receita de bolo de ponta a ponta da fazenda, que não dá para a gente fazer coisas que a gente fazia 20 anos atrás, que nós temos que mudar a forma de trabalhar. E os parceiros como todo, né? Como digo, parceiros, vocês, nós, ver o que a gente está fazendo de errado e ser mais assertivo, né? E com isso tudo a gente quer buscar mais sustentabilidade do manejo de plantas daninhas e voltar a discutir planta daninha, né? Para a gente ter essas informações como um todo na mão. Floss, o que eu tinha para falar aqui do protocolo é isso. Talvez aí o ponto só de atenção, a gente poderia, se for do interesse, a gente colocar o glufosinato também nesse manejo, porque é uma ferramenta de manejo que também está aí, e a gente talvez tenha que monitorar a eficiência desse produto aí nesses próximos 2, 3 anos, para evitar aí caso de surgimento de resistência. E eu fico aberto aí, no caso de dúvidas, para quem quiser entender um pouquinho mais e tentar levar esse protocolo para o campo. Maravilha, Altieres. Eu concordo contigo. Eu acho que vale a pena a gente pensar no glufosinato, né, nessa história. E eu vou dizer que não sei se não era de a gente colocar o Diquat também. Que eu acho que já tem o glifosato ali, né? O glufosinato e o Diquat são os 3 aí de controle total que a gente tem utilizado, que eu acho que esses 3 vão apanhar e vão tomar surra agora esses próximos anos aí com resistência danada, né? Talvez minha sugestão seria daqui a pouco até entrar também, além do glufosinato, o Diquat, né? E eu vejo esse trabalho muito interessante, já que a gente tem aqui diferentes locais, né? A gente pode criar realmente um mapa de onde pode estar começando algum tipo de resistência, ou para onde que está se deslocando. Eu tenho certeza que quem está aqui vai conseguir se beneficiar até para alertar os produtores, porque aqui a maioria tem consultoria até, poder alertar os seus consultados aí sobre a questão de manejo, né? Se vocês acharem interessante, eu sugeria realmente ali no glufosinato de Diquat nessa história, seriam 6 produtos, com as 3 doses, né? São 3 doses. Às vezes, nesse cenário, a gente poderia até reduzir a dose de 4 vezes, trazer para 2 vezes, né? Que já é uma baita, uma dose que já sinaliza que tem um negócio de errado para nós já, e a gente colocar mais 2 herbicidas para a gente
que é o primeiro Melhor. passo, né? Pra gente, né? A gente vai no médico, a primeira coisa que ele pede é exame para entender o que a gente tem, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que sim, acho que poderia ser 2 doses, daqui a pouco a dose normal alta, a maior dose, que nem a gente falou ali da Priscila, a maior dose do biológico, né? E fazer o dobro dessa maior dose. Sim. Eu acho que a gente consegue ajustar até a questão dos tratamentos, né? Pessoal, deixo vocês à vontade aí, se alguém quiser fazer um comentário. Thiago? Boa noite, pessoal, tudo bem? Thieres, em relação à cletodinha ali, vocês vão botar um produto específico, e a gente vê que oscila bastante entre eles, né? Pensando em pé de galinha aí, que acho que é um dos, talvez seria aí que a gente pudesse contribuir com o ensaio aí. Então, tipo assim, focar num desses cletodinha aí para a gente poder padronizar, porque eu acho que é uma diferença muito grande entre eles, e aí já podemos ter diferença aí. E dos herbicidas em geral também, né? Outras marcas aí também. Tiago, acho que o seu ponto de vista é muito bom, concordo plenamente. Na minha opinião, talvez a gente poderia focar nos primeiros produtos, não nos genéricos, né? A gente focar nos produtos, por exemplo, o DMA, o Atectra, o Select 240, que são as formulações aí que a gente vê do mercado, que são os cheques, né? E aí, para a gente entender realmente, e futuro a gente pode até desenhar, às vezes, uma coisa para entender até essa questão de eficiência dos genéricos, essa questão do diferença de formulações, mas aí pensar nos produtos originais, aí, os primeiros lançados, né? Ou as formulações de Roundup mesmo, que foram as primeiras lançadas, o Select 240, o DMA, né, com o 24D DMA, o Atectra, né, formulação de camba que mais roda aí no Mato Grosso, no Brasil. Então, pensando nessas formulações aí, as pioneiras, né? O que você acha? Eu acho que é importante padronizar, principalmente Cletodin, o Roundup, eu acho que é menos, talvez não é tão importante assim, mas o Cletodin a gente vê uma diferença muito grande. E aí, tipo assim, igual o pé de galinha, acho que não tem necessidade de aplicar outros produtos que não têm eficiência nesse pé de galinha fazer o trabalho também, né? Então, tipo assim, vai fazer pé de galinha, beleza, então foca nesses produtos. Se for buva, não tem necessidade de aplicar cletodin na Sim, buva, sim. né? Acho que daí isso aí. Outra coisa que é a sugestão que vocês têm mais potencial com a gente e a gente detectar isso e levar para vocês, coletar amostras depois de semente para vocês, para mandar para vocês que vocês conseguem fazer em vaso, né? Então, tipo assim, daí talvez futuramente testar com diferentes produtos, talvez, né? Se é com o cletodin tá mais ou menos, o foco, enfim, mudar alguma coisa nesse sentido aí. Acho que a ideia é válida sim, Thiago, para a gente pensar, refinar no campo, vocês entenderem o que vocês têm, de junto essas amostras e ver até uma alternativa do que pode trabalhar de solução, né? Eu vou pegar esse como exemplo, né? Isso que está sendo colocado aqui, como isso também é um dos objetivos do Repai, né? Eu acho que a ideia, né, é a gente começar com um trabalho mais simples possível, né? O possível nem sempre é tão fácil, mas o que eu vejo é que pode acontecer desdobramentos, né? Esses desdobramentos eu deixo vocês muito à vontade daqui a pouco, né? De cada um estar conversando com cada especialista para adicionar algum tratamento e que não necessariamente precisa trazer essas informações para a rede aqui. Pode ser alguma informação adicional em paralelo que possa estar acontecendo. Ou mesmo fez algo em paralelo, trazer aqui para discutir, para criar novos desdobramentos de trabalhos. Então, por isso, a ideia é a gente começar muito simples, mas eu tenho certeza que tem muita coisa que depois vai ter desdobramentos muito grandes, né, no caminhar dessa história, e devido também a cada situação de cada região que pode estar acontecendo, né? Sugestão, então, Altieres, se tu pudesse fazer essa mudança também no protocolo, agregando esses produtos e o nome comercial, né? Vou fazer a mesma sugestão para a Priscila também, se você puder já fazer essas modificações ali da dose, né, daquilo que nós tinha falado, se vocês puderem me mandar até amanhã de manhã,
Aí eu já Positivo. pego isso aqui, coloco no Google Drive para, no máximo, amanhã de noite eu passar o link para todos, para todo mundo ter tempo até sexta-feira de tomar a decisão. Pode ser dessa forma, Altieres e Priscila, que já falaram aqui. Positivo, por minha parte, sim, Flávio, tranquilo. Ok, Maravilha. tranquilo. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre o protocolo que o Altieres trouxe para nós aqui? Tem algum detalhe? Bom, se não tem, eu vou perguntar para o Germisson. Germisson, se tu queira comentar alguma coisa, tens algum protocolo que queira mostrar para o pessoal, fazer uma promoção com o pessoal, fique à vontade, tranquilo aí. Bom, beleza, Luiz. Pessoal, boa noite, boa tarde para alguns talvez ainda, né? Que ainda tá, acho que já está escuro já para todo mundo. Mas, bom, eu desenhei um protocolo aqui, vou até colocar, mas assim, algo bem simples. Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim. O que eu já participei de algumas redes, no caso de Percevejo e no caso Mosca Branca. No Mosca Branca até foi uma rede que a gente acabou idealizando na época. E aí, assim, a de Mosca Branca rodou muito legal. A de Percevejo, nós andamos nos anos se perdendo ali um pouco a mão dela. E a gente percebe que Percevejo, como é a praga número 1 no Brasil, é onde o produtor mais investe, seria muito interessante a gente ter uma base de como está o comportamento dos produtos nos diversos locais pelo Brasil afora. E aí, assim, eu acho que um protocolo assim, a minha visão, gente, a minha visão é de que um protocolo de percevejo é salutar, olhando pela importância da praga. Temos outras pragas? Sim, acho que temos outras pragas, mas assim, eu até estou participando da reunião, não tinha mandado para o Flós ali, pessoal, a ideia do protocolo, mas eu tinha deixado pronto, e aí o que eu pensei? Nos produtos que nós temos aí de mais padrões pelo mercado fora, diferentes grupos químicos, entender, acho que nós devemos ter aí também um manejo padrão, porque vocês devem estar reparando também nas mesmas propostas que tem a rede de fungicidas de ferrugem, ela também normalmente tem lá 1, 2 tratamentos que são, vamos falar assim, um geral tanto do Brasil tal, e mostra a importância do manejo. E talvez isso possa mostrar também a importância do manejo do produtor, que além de produto, a importância do manejo, sem sombra de dúvida, hoje está fazendo muita diferença. Então, acho que um tratamento aberto, uma sugestão, e é uma primeira reunião nossa, né? Fiz um protocolo bem padrão ali, depois um protocolo padrão mais ou menos do que a gente fazia nas redes também de percevejo. Então, só para vocês terem uma ideia. E fica aberto aí a sugestão, o que vocês acham. São inseticidas que alguns aqui são grupos químicos diferentes, né? Se nós olharmos um pirazol, um fosforado, aqui daí são as misturas de piretroide mais neonic, né? Se nós olharmos, o Expedition tem uma questão, um pouco da diferença dentro dos neonicotinoides ali. Aqui, se nós olharmos aqui, esses 2 produtos hoje são líderes, né? Tanto em gel continua ainda como líder, o Expert em segundo, e passou o Galil. Talvez o Galil também é importante pela sua representatividade pelo Brasil, talvez se nós olharmos esses 3 produtos, tratamento 5, 6 e 7 e o acefato, são os 4 produtos mais vendidos pelo Brasil. Acho que aqui, talvez, por exemplo, a gente deixar meio aberto, uma troca de um determinado inseticida também poderia ficar aberto. E talvez ter um manejo padrão. Manejo padrão, o que seria o padrão regional? Que, de modo geral, em grande parte do Brasil, nós temos uma aplicação iniciando-se talvez com fosforado, e depois com uma mistura de piretroide mais neonic, né? Isso é muito comum pelo Brasil. Acho que todos daí depois poderiam fazer sugestão. E como o Flós, pelo que eu entendi, não que todo mundo vai querer fazer
esse protocolo. Então, assim, está aberto. E como está aberto também a discussão. E aí vejo que quem quiser contribuir e tal. Esse é um protocolo muito padrão, assim, de modo geral, com empresas. E como eu falei para vocês, mesmo na rede de percevejo, a gente tinha um pouco parecido. Lógico, na rede de percevejo, a gente tinha, às vezes, alguns produtos a mais. O protocolo da rede de percevejo também, a gente não deixava ficar muito grande. Em um dos anos, ele ficou com 12 tratamentos. E o protocolo de percevejo é um protocolo grande, ele é oneroso e também ele acaba necessitando de gente, né, pessoal? Então, assim, praga não é tão fácil assim a questão de você fazer essas avaliações. Então, também não dá para fazer, vamos desenhar um protocolo lá, sei lá, 20 tratamentos aqui, que vai ser impossível, acho que, de ter uma ampla adesão aí dos participantes. Sugestão? Perfeito, Jefferson. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que o objetivo é a gente começar o pontapé devagarzinho mesmo. Eu acho que tu trouxe dentro da parte hoje de pragas a principal praga, né? Que é percevejo que todos os lugares praticamente tem. Então, acho que, com certeza, esse é eu acho que dentro da parte de entomologia é o que mais vai ter sucesso nessa discussão, né? E eu acho que é interessante até porque nós podemos ter percevejo em diferentes épocas, né? Então, talvez seja interessante a gente enxergar, não precisa fazer imediatamente esse ensaio, pode ficar para janeiro, fevereiro, março, né? Acho que tem tempo de acordo com a questão da praga. Esse é um trabalho até, um trabalho assim, foi interessante, Flávio, você comentar assim, a gente pode ir levando uma primeira sugestão, tem outros grupos químicos chegando, então é um trabalho que talvez até eu vou falar para vocês, hoje esse trabalho ele falta, esse é um trabalho que a Embrapa deveria estar realizando pelo Brasil afora. E nós estamos falando, é igual, se nós olharmos a importância do percevejo no Brasil, ele tem em custo, em o que investimento, o mesmo investimento quase que de muitos fungicidas aí. E a galera está esquecendo desse detalhe. A galera esquece desse detalhe. Então, É verdade. Acho que a gente pode levar bastante resposta aí com a rede aí tal para o produtor. E eu acho que tem um outro fator que hoje tem sido importante, principalmente porque muitas vezes a gente quer saber qual que é o melhor produto para controlar, mas nem sempre a gente tem a disponibilidade do melhor produto. E a gente precisa saber exatamente qual vai ser a outra arma que nós vamos poder estar utilizando e o que conseguir com essa outra arma, né? Eu acho que essas são situações que... Por isso que eu não gosto de falar mal de produto, porque uma hora nós vamos precisar desse produto que não é tão bom assim, porque não vai ter outra coisa na mão, na cartucheira, né? na rede, no galpão, seja onde for a situação. Com certeza. Né? Maravilha. Não sei se alguém tem alguma coisa alguma questão para contribuir aqui com o grupo. Vai lá, Marcondes. Falei da Bahia. Não. A aplicação do Curbix ali, do Expedition, são duas do mesmo produto sequencial, correto? Isso. No padrão aí, a gente usa o que tiver. Meu padrão é começar com acefato, depois fazer Expedition, depois fazer Engel. Essa é a ideia. Isso. Essa é a ideia. Eu acho que, assim, até nós vamos ter, assim, gente, o tratamento padrão regional, ele está sendo melhor, e é importante isso, porque aqui tem vários recomendantes dentro do grupo. E falar também para a indústria, falar assim, gente, o padrão regional, o padrão que a consultoria está recomendando, ele bate, às vezes, do que as empresas estão preconizando. Lenha, vai dar também. É outro tipo de resposta. Eu acho que é interessante também a gente impor. Que é a que está mostrando a rede de ferrugem. O momento da entrada é índice, independente de reprodutivo, de vegetativo, porque no início aqui a gente tem áreas que tem uma pressão muito alta. Melhor do vegetativo, não é melhor deixar no reprodutivo? Não, eu acho que é melhor deixar reprodutivo, Marcondes. Porque é o seguinte, nós vamos ter depois, eu coloquei uma análise lá de semente,
Ela é uma análise fácil de fazer, não gasta, não despende como o tetrazóleo, né? Uhum. E aí o que acontece? Aquele tipo de análise é uma análise bacana. Começou nos trabalhos também da Jurema. Quem fez primeiro foi o pessoal da Embrapa, mas a Jurema também fazia um pouco diferente, e isso daí a gente está meio que padronizando vários trabalhos, e ela é fácil de fazer, sem onerar. E aí seria interessante ter o grão. Seria interessante ter o grão. Então, a ideia seria no reprodutivo, né, obviamente, não fazer de forma preventiva, né, fazer só com a presença da praga, né? A gente estipular talvez um índice, vamos, meio percevejo, mínimo, tal, pronto. E aí depois a gente vai fazer essa análise, porque, gente, quando eu fiz a análise eu me lembro até hoje, nós contratamos na época a mesma pessoa que fazia as análises da rede de ferrugem. A Marisa, ela trabalhava na Embrapa, tal e coisa. Aí ela me mandou, fez as análises tudo pelo SAS, me entregou aquele monte de análise. E aí a gente agrupava os ambientes de como que havia se comportado os produtos em determinados ambientes. Na época, teve um ano que tinha três densidades populacionais de mosca branca. A gente teve que meio que cortar um grupo. Teve um grupo que estava muito fora, dados muito discrepantes, e juntamos os outros dois, assim, conseguimos colocar os outros dois dentro das mesmas análises para expressar depois e lançar a publicação da rede de mosca branca. Então, isso depois, lógico, vou pedir ajuda de demais pessoas aí, mas a análise estatística dá um trabalhinho, gente. E olha, tira um tempinho para você dar uma analisada. Opa, esse trabalho aqui não dá, tá muito fora, mas assim, você vai num Dropbox, gente, tem aqui, tem esse ponto também, aqui ele pode ocorrer também. Então, toda informação é válida. A gente precisa ter. Tem que ter a informação para poder depois analisar, né, Gerson? É isso aí. Maravilha. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Bom, se não tem nenhuma pergunta, Gerson, te agradeço aí também. Se puder me passar até amanhã também o protocolo ali, bem tranquilo, que daí eu já coloco lá também no Google Drive. Bom, eu tenho, acho que a Camila Hanzi não está aqui, acho que ela não conseguiu participar, mas ela me passou o protocolo dela. Eu vou apresentar para vocês aqui. Deixa eu só abrir esse protocolo na questão de fungicidas, que aí a gente fica aqui, completo. Todas as áreas vão ter pelo menos um trabalho, né? Essa é a ideia aqui. Vamos lá. Vou botar aqui. Acho que vocês devem estar vendo aí, né? Então, a ideia aqui é fazer um trabalho para ver a performance dos programas de fungicida no controle de doenças foliares em soja. Então, aqui, a ideia é diferenciar a aplicação, a primeira aplicação aqui, né? Os fitopatologistas gostam de falar aplicação zero. Aplicação zero, primeira aplicação, segunda aplicação, seriam as 3 primeiras aplicações, variar essas 3, e a terceira e quarta aplicação manter o mesmo produto. Então, aqui seria um trabalho com 11 tratamentos, né? Sendo que o primeiro seria a testemunha, sem aplicação nenhuma, do 2 ao 6, sem essa aplicação em V0, e depois ter do 7 ao 11, aplicação nesse V0, com produto de cada empresa. Então, essa é a variação. Então, aqui nós teríamos Syngenta, Bayer, aqui BASF, Corteva e a questão da Ihara. Né? Seriam os 5 padrões que teriam aqui. A ideia é fazer essas aplicações dos estágios foliares sugeridos, fazer as avaliações, blocos casualizados 4 repetições, 3x5, avaliação de UI, de manchas foliares e ferrugem, obviamente aquilo que aparecer,
avaliando severidade na pré-aplicação, e aos 7 e 14 dias após cada aplicação. Depois nós podemos calcular a área abaixo da curva de progresso de doença, fitotoxicidade, se teve alguma fitotoxicidade, depois produtividade. Então também é muito simples aqui, né? A área abaixo da curva ele pode calcular bem tranquilo, só a questão da avaliação das severidades mesmo seria. Então, uma de doenças muito interessantes aqui, até porque a gente conseguindo em diferentes regiões, a gente consegue também verificar aí como que tem ido os programas em si. A ideia é verificar esses programas de fungicidas, tá? Então, esse aqui já é um ensaio que, inclusive, eu já fiz a codificação, eu já tinha me passado antes, já codifiquei. Eu vou colocar cada ensaio, eu vou codificar para depois a gente poder, então, estar sempre falando pelos códigos, não precisa falar qual que é o específico, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma questão que queira colocar sobre esse ensaio. Tá tranquilo? Foz, eu não Oi. sei se... Porque, tipo assim, a gente tem trabalhado aqui um pouquinho, quando a gente faz com esses 35 DAI aí, quando a gente vem sem essa aplicação no vegetativo, aí a gente faz com os 35 DAI. Mas quando a gente vem com aplicação no vegetativo, a gente começa nos 40. Então, tipo assim, acho muito perto esses 25 seu intervalo de 10 dias. Não sei se isso aí está agregando e se ficaria... Porque é muito próximo, né, produtor? Na realidade, na prática, a gente não consegue fazer isso, né? Então, vamos dizer assim, quem tira o vegetativo, beleza, entra com 35 dias. Mas quem faz o vegetativo, geralmente faz com 40 dias. Então, vamos dizer assim... porque daria a diferença de 15 dias para cada aplicação, né? Seria 15 dias entre uma aplicação e outra. Concordo contigo. Eu vou colocar isso aqui até para a Camila, para a gente discutir na semana que vem, essa questão da gente, se precisar redefinir essa questão do período, né? Dias após a emergência, aí, quantos dias da primeira aplicação, sem problema. Fizemos a mesma situação. Deixamos isso aí para a gente bater o martelo em conjunto, e daí na semana que vem a gente bate esse martelo em conjunto aí com a Camila junto. Eu vou pedir para a Camila estar presente. E outra, acho que é a sugestão de dar um protocolo, um tratamento, igual o Germerson falou aí, porque, tipo assim, a gente não vem trabalhado com uma só empresa, vamos dizer assim, então, tipo assim, tem a lá de Mitrio, mas sim um Fox X Pro na primeira, um Blavit na segunda. Também acho que seria interessante fazer alguma coisa desse tipo aí, porque até para a gente mostrar para a indústria, porque eu tenho visto isso que essa rotatividade, igual o James falou, para nós aqui temos na ponta, é muito mais importante do que fazer um pacotão por empresa. E acho que isso aí está, não sei se todos os colegas contribuem, mas isso é difícil de ter na prática, e sim essa diversidade aí no campo a gente tem encontrado muito e tem até posicionado isso. Tá. Eu concordo contigo, Thiago. O que eu ia fazer até, uma sugestão para aqueles que se interessarem em fazer esse trabalho, já pensar nesses tratamentos adicionais que nós podemos estar colocando, ou a troca, para a semana que vem, quando a gente discutir daí sobre o ensaio, a gente já fazer uma discussão, estudar melhor, né? Cada um poder estudar melhor cada um desses protocolos e já trazer as sugestões de tratamentos. Eu concordo contigo, eu também acho que hoje ninguém faz tratamento por empresa, não. A questão é de acordo com o tipo de produto e foco, né? Eu acho que tem uma outra... Por favor, Nossa, só uma contribuição. O Thiago foi muito feliz no comentário, fazer um manejo regional e mais direcionado. E assim, falar de Bahia aí, as manchas do cedo, a gente começa com uma Coseb. Tolonil, Cercoto, tal, fica mais para o final. Então, tem um resultado lá de Bravonil no começo aí. Talvez não vai ter uma resposta interessante, não tem com quem confrontar. Ter um balizamento regional de pesquisa que a gente já tem há algum tempo,
que as manchas iniciam com o mancozeb, de uma maneira geral, e o clorotolueno mais para o final, né? Ter esse alinhamento, porque ninguém trabalha com uma empresa só de ponta a ponta, o Thiago falou, né? Mas sabe que os melhores manejos de cada encaixe, em cada aplicação, talvez para o ano que vem montar uma estratégia do que foi melhor em cada entrada, seja. Perfeito. Não, acho que a tua observação também, Marco, eu acho que é bem relevante mesmo. Eu acho que vale a pena a gente pegar e procurar daqui a pouco mexer um pouquinho nos produtos, nos momentos, né? Que eu também acredito, né, que possa modificar. E, aliás, isso vai modificar muito de região para região, né? Justamente as doenças que forem presentes. Então, por exemplo, o sul do Brasil não vai ser tanto problema de mancha-alvo, como o centro-oeste e nordeste vai ter mais mancha-alvo, então são realmente produtos diferentes. Concordo plenamente, eu acho que eu vou deixar nessa mesma onda aqui que eu coloquei, cada um estudar um pouquinho melhor, e eu peço para vocês fazer sugestões de tratamentos para a gente incorporar ou trocar na reunião de semana que vem. Perfeito, concordo plenamente isso aí. Eu só preciso da ajuda de vocês de trazer uma proposta já dos tratamentos que vocês veem que seriam interessantes para colocar para o grupo já, para a gente facilitar essas trocas aí. E como a Camila não está aqui hoje, eu também não quero falar por ela. Então deixar para a semana que vem, em conjunto com ela, fazer essas mudanças. Eu vou ser só um intermediário nessa brincadeira, nesse momento. Pode ser dessa forma? Pode. E o Marcondes foi feliz porque, tipo assim, também fazer o Uniseb Gold no final aqui, para outras doenças de final de ciclo, talvez não é esse posicionamento, né? Então, fazer essa convergência. E outra coisa interessante de trocar aqui é, tipo assim, um Evolute, um Armeiro, produtos que já vêm em mistura pronta, que eu acho que também vai agregar muito mais, talvez, dar uma enxugada e dar uma opção melhor, talvez avançar até essa terceira aplicação aqui, fazer um chassi diferente, aplicando até a terceira aplicação, não deixando as duas últimas aí. Eu acho que é bastante importante para a gente fazer rotatividade de proticonazole, enfim, fazer uma coisa. Mas é um protocolo também bem interessante e importante. Perfeito. Uma questão importante aí seria a questão do cultivar, né? Se a cultivar escolhida ela vai mais para suscetibilidade à mancha ou não, né? Porque dá bastante diferença nesse sentido aí. Eu acho que nós vamos ter que focar, né? Realmente, talvez focar até para alguma doença mais específica, né? Para dar preferência para algum cultivar ou mais para ferrugem ou mais para mancha, né? Talvez, eu acho que esse vai ter que ser uma tomada de decisão, acho que do grupo para isso, né? Que eu acho que vai depender muito, né, Jefferson, essa questão que está colocando aí dos ciclos, né, da soja e você volta a falar realmente dessa questão das manchas na última aplicação, que eu concordo plenamente. Talvez, pessoal, nessa situação aqui, ó, a gente precise fazer dois protocolos diferentes, talvez um protocolo mais específico, pensando centro-oeste e talvez nordeste, e outro mais para a região sul, né? Eu, por exemplo, eu faria uma sugestão nesse momento, eu vou trazer para a Camila, talvez a região sul trabalhar mais a questão de ferrugem e o centro-oeste e nordeste trabalhar mais a questão de manchas, talvez, né? Talvez é uma proposta que eu estou botando na mesa aqui até para discutir junto com vocês. Então, não necessariamente precisa fazer um único protocolo para todas as regiões, nós podemos regionalizar um pouquinho, talvez isso facilite um pouquinho melhor essa tomada de decisão. Não sei se alguém teria algum comentário a respeito disso também. Acho que é um caminho, mas para quem está aqui para cima no Cerrado, acho que a predominância tende a ser mancha. Lógico que cercóspora ela é importante, pega pesado em algumas cultivar aí, mas né, como está olhando, do jeito que ele está montado, ele estaria mais para mancha, né? Então, de repente, todo mundo, pelo menos, ter essa atenção aí do perfil da cultivar, talvez não tenha que ser a mesma, porque Sul, Vale, Sorriso, lá para cima, 63, trabalham em perfis diferentes de cultivar, né? Mas a suscetibilidade seria um padrão. Perfeito, João. Perfeito. Então, eu já vou falar com a Camila sobre isso, para ela já preparar alguma coisa um pouco mais específica aí para a gente separar.
E aí eu só peço a sugestão de vocês, já pensado nos tratamentos que vocês acreditam que poderiam ser, e aí na semana que vem a gente fazer essa reunião mais para definição final do protocolo, aí a gente bater martelo nos tratamentos, então. Tá? Eu não estou vendo mais nenhum especialista aqui, deixa eu ver se eu não passei ninguém, eu acho que estão todos aqui. Bom, eu acho que nós ficamos aqui com a apresentação de 6 protocolos. Eu sei que o Cristiano Piasek teria 2 protocolos para colocar, só que ele está em curso. Então, eu vou ver, ele disse que ia me passar, acabou não me passando. Eu vou ver com ele como que ficou isso aí. Qualquer coisa eu passo para vocês também alguma informação. Senão, a princípio, nós vamos ficar com esse ano, com essas 6 propostas, e a gente ajustar só esses protocolos aí para a semana que vem, já bater martelo em todo. Pergunta que eu faço para vocês. Nesse mesmo horário, na semana que vem, é um bom horário para vocês? Segunda-feira, às 18 horas, horário de Brasília? Ou vocês teriam alguma outra sugestão de horário e dia? Então, Luiz, não sei como que tá o pessoal, mas esse horário para mim é bem complicado. Cheguei um pouco até atrasada aqui, o trânsito horrível, tem que sair muito mais cedo. Não sei, se for melhor para a maioria, talvez o primeiro horário da manhã, não sei se fica bom para todo mundo. Não sei se todo mundo tem a mesma opinião, que daí seria mais fácil. Ou um pouco mais tarde, talvez. Um pouco mais tarde, até o Jefferson está colocando aqui, daqui a pouco, 18h30, 19h, né? O Jefferson também aí, um pouco mais tarde da noite, talvez 19 horas, horário Brasília, sempre falando do horário Brasília. Sim. Acho que evitar a segunda-feira aí, porque a segunda-feira é meio tumultuada aqui. Então, tipo assim, segunda-feira parece que é o trem mais feio do mundo aqui. Segunda e sexta, né? Segunda e De sexta. terça a quinta, se possível, né? Terça ou quinta. Então, talvez na terça-feira. Terça-feira até eu tenho um compromisso na semana que vem. Terça-feira é dia bom. Terça-feira da semana que vem, até alguns aqui têm compromisso junto comigo aqui no Sensei. Talvez no dia 13, então, quarta-feira é feriado, né? Quarta-feira é feriado, dia 12. A gente fazer no dia 13, na quinta-feira, às 19 horas. Já vou propor isso aí. O que vocês acham? Tranquilo. Terça-feira, ótimo. Ok. Maravilha. Eu acho que é o que mais se apresenta, então, aí. Tá? Então, dia 13 do 10 às 19 horas, horário Brasília. De novo falando. Então eu vou fazer o seguinte até. Eu vou fazer um pouquinho melhor. Eu estava pensando até sexta-feira para cada um definir. Vamos deixar para até segunda-feira cada um definir. E aí, segunda-feira, eu pego essas informações, já passo para vocês e já deixei marcado, então, a reunião do dia 13 do 10 às 19 horas para a gente ajustar esses detalhes dos protocolos. A gente já sabe quem vai estar realizando os ensaios. Finalizamos dia 13 e aí a gente já deixa todo mundo a ponto de bala aí para estar colocando no campo. Ok, pessoal? E você vai avisar a gente quando tiver o link disponível no grupo, né? Isso. Eu vou tentar fazer... Eu só vou esperar amanhã o pessoal me mandar os protocolos finais. Aí eu tendo isso até o meio-dia, possivelmente ou amanhã, início da tarde, ou no final da tarde amanhã, no máximo, eu já estou colocando esse link ali. Já coloco no grupo do WhatsApp. Todo mundo consegue ver. Já coloco esse vídeo aqui também ali à disposição, principalmente para aqueles que não puderam ver. Deixo todos os links já disponíveis, até exagerar amanhã de noite, já tudo na mão. Tá bom? Beleza, pessoal. Agradeço muito aí a atenção, a participação de todos. Acho que foi uma boa participação, apesar de não ter conseguido todo mundo participar. A gente sabe como que é a vida louca, né, da vida. A gente não consegue juntar todo mundo, né? Mas já fiquei muito satisfeito aí que praticamente a metade do pessoal pôde participar e vamos dar esse pontapé. Eu acho que é um pontapé legal. Eu acho que tem muita coisa que pode se desdobrar e de discussão aí, tá bom?
Um grande abraço, boa semana a todos, e aqueles que a gente vai se ver durante a semana aí, a gente tem vários aí com alguns eventos, então, com certeza vai estar se vendo pessoalmente ou online. Um grande abraço a todos aí. Um abraço a todos, boa noite, pessoal. Boa noite, até mais.